Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGFF, fundo de fundos do Pátria, né, CSHG, mais um mês aí acompanhando, bora para o relatório gerencial. Então vamos lá pessoal, relatório gerencial do HGFF, fundo encerrou fevereiro 68,41, vamos pegar aqui hoje quanto que ele fechou, vou pegar aqui... 69 e 62. Então ele valorizou um pouquinho, mas ainda está com deságio. Se a gente for pensar, deve estar com próximo de um P sobre VP de 90, 0,9. Rendimento de 68, então ele ainda continua praticamente pagando 1% ao mês, o que é bastante coisa. Então o fundo alguns incrementos, né? O que ele fez esse mês? Ele incrementou a posição de CRI, que todos aí, se vocês pegarem, pessoal, todos os multi-estratégia, fundos de fundos, todos ainda continuam comprando fundos de CRI. Então, se você não está comprando fundo de CRI ou não comprou fundo de CRI, algo errado você está fazendo. E a outra negociação que o fundo fez foi o encerramento da operação long short com RVBA e RBED. E aqui, pessoal, eu não vou entrar no detalhe da operação long short porque eu fiz isso no vídeo do CAFOF, que o CAFOF também fez uma operação long short, mas não foi com o RVBA e o RBED. Mas eu expliquei o racional por trás da compra do long short. Então assista o vídeo do CAFOF para você entender. Mas é basicamente o seguinte, é você vender descoberto um ativo, ou seja, vender ativo que você não tem e comprar um outro ativo com a esperança de você ter ganho nessa operação na hora que você tiver que devolver o ativo que você vendeu descoberto, porque a venda descoberta, pessoal, nada mais é do que você vender um ativo que você não tem. Quando você lança essa operação na bolsa, ele automaticamente você aluga esse ativo de quem tem, porque você não tinha. Então você vendeu uma posição de uma outra pessoa. Só que o ativo continua sendo dele, ou seja, você vai ter que devolver isso para ele. Então, na hora que você for devolver, você tem que torcer para que na hora que você vai ter que recomprar essas cotas ou as ações para devolver, elas estejam a um preço menor para você ganhar essa diferença. Então é basicamente isso a operação de short, que é aqui no caso. A de long é a compra de outro ativo para você ganhar na diferença aí entre essas operações. Então, no caso aqui, qual que é a operação que ele fez? Ele vendeu descoberto RVBA, ou seja, o fundo, o HFO, o HGFF, não tinha RVBA, ele vendeu o RVBA, ou seja, ele alugou de alguém para vender, e ao mesmo tempo ele comprou o RBED. Ou seja, ele comprou uma posição porque o RBED, na verdade, ele era uma participação indireta do RVBA, porque o RBED ia se transformar em RVBA. Ou seja, com a incorporação, o RBED deixaria de existir e o cotista do RBED ia receber cotas do RVBA. Então foi uma compra indireta. Só que o HGFF já tinha RBED. Então eu preciso que isso vocês entendam, porque é nesse momento que você, para você entender por que você tem um ganho de caixa, mas um prejuízo contábil. Então o fundo, lembrem disso, o fundo ele já tinha RBED antes dessa operação, então ele comprou mais RBED. Quando houve a incorporação do RVBA e os cotistas do RBED receberam cotas do RVBA, o HGFF acabou recebendo as cotas do RVBA e encerrou a operação, porque ele tinha, lembra, ele tinha alugado cotas, tinha vendido cotas do RVBA, ou seja, ele tinha alugado, ele precisava devolver. Na hora que aquela quantidade de cotas que ele comprou do RBED se transformou em RVBA, essas cotas foram usadas para devolver na operação de locação. E essa operação gerou um lucro de 190 mil reais. Porém é o seguinte, como o fundo ele já tinha RBED a um preço de aquisição de 121 reais, e ele vendeu a 111 nessa operação, na transformação do RBED para o RVBA, o RBED ficou com um preço de 111, ele teve um prejuízo. Porque ele tinha o preço médio dele antes, das cotas que ele já tinha, era 121 e ele vendeu por 111. Então teve um prejuízo de. Aí precisa ver lá nas contas, mas teve de 5 milhões de prejuízo. Bastante coisa, né? Acabou que teve uma diferença de 100 a operação por causa desse lucrinho que ele teve aqui. Então, pessoal, eu sinceramente eu não entendi muito bem se isso foi positivo ou não para o fundo. Acaba que no final das contas, o que pode ter sido positivo para o fundo? Ele ter baixado o preço médio dele e isso se reverte para patrimônio. Não sei, pode ter sido essa opinião, essa situação.
Então, como eu falei, isso daqui pode se transformar num aumento de patrimônio para o fundo, mas a gente só vai ver isso mais a médio e longo prazo. No curto prazo, a gente vê um prejuízo. E esse prejuízo, pessoal, acabou que consumiu muito da reserva. Olha só, o fundo ele gerou 31 centavos. E, ou seja, para ele pagar os 68, ele consumiu bastante da reserva. Se a gente for pegar aqui na descrição, olha só quanto ele consumiu da reserva, praticamente 37 centavos. Ele tem uma reserva robusta, então isso representa pouco, mas a gente teve uma queda brusca aqui da reserva. Vamos ver como é que vai ficar isso para os próximos meses. Eu praticamente eu não entendi muito bem o racional do porquê que o HGFF fez isso, que na minha visão não foi uma operação muito boa, não. Embora a gente vai ver isso, pode ser que esse giro de carteira que ele fez e o fundo continuou pagando, recebendo os dividendos das duas pontas, quem sabe isso no médio e longo prazo traga incremento de patrimônio para o fundo. Mas eu, particularmente, não estou vendo muita vantagem nessa operação que o fundo fez, né? Então, sinceramente, isso, em tese, seria conhecido porque essa operação ela é curta, de curto prazo. Então, o RBED já estava com uma queda na cotação. Então, qualquer venda que o fundo fosse fazer do RBED, ele teria prejuízo contábil. Então, o prejuízo até que foi grande, chegando a ser praticamente metade do resultado desse mês do HGFF, foi esse prejuízo que ele teve com essa operação. Então, gente, não sei assim, eu acho que teve essa questão, eles fizeram esse long short só para diminuir um pouco o prejuízo. Cara, sinceramente eu não entendi muito bem o porquê que o fundo fez isso, não achei que não foi vantagem não. Se alguém discordar de mim, deixa aqui nos comentários, mas eu achei que não foi vantagem para o fundo fazer isso não. Ele teve aqui aquela valorização que o fundo acredita ter, né, de 43%, valorização da patrimonial mais a valorização do patrimonial de todos os fundos que tem na carteira. O que eles compraram de fundo de papel XPCI, também não sei o porquê que eles estão indo no XPCI. Eu vejo que tem outros fundos tão bons aí, mas é aquele negócio, né? Quem sou eu para criticar uma decisão do Pátria, né? Do Pátria não, da CSHG. É a movimentação long short, como a gente já viu. Porque a gente já viu, né, a questão dos resultados, né? Foi uma baita pancada, né, de prejuízo. E é isso, uma queda, o fundo vem perdendo cotistas, aumentou um pouquinho, mas não chega a 20 mil cotistas, então é um fundo pequeno em termos de cotistas, né? Em termos de estrutura de capital, super tranquilo. E é isso, pessoal. Queria que vocês deixassem opinião sincera para vocês dessa movimentação, se vocês concordam se foi uma boa ou não. E aqui é só para lembrar aquilo que eu falei no vídeo do Cafof, não vá se meter você a querer fazer esse tipo de operação, tá? Que isso aqui é operação para nível de conhecimento e são sempre composições pequenas da carteira, então não tente fazer isso em casa, tá? Porque é uma operação que exige muito conhecimento e a chance de perda, principalmente na questão da venda descoberta, acaba sendo muito grande se porventura o mercado mudar na hora que você estiver dentro da operação, você pode ter uma perda que pode inclusive ser uma perda de risco de ruína, tá? Então sempre cuidado com qualquer operação descoberta, tá bom? Descoberta é aquela que você não tem o ativo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.